números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG1318-37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção do Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, e Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318-37300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318-37300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos na internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração de nossos templos físicos em todo o município do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início às nossas orações. Glória ao nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora às nossas orações. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército,
que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando aqui a todos vocês que nós não estamos pedindo dinheiro, e sim oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Está aí a nossa live já tem 2 anos e até agora ninguém apareceu para fazer esse julgamento aí, tá? Nós temos 100 denúncias aí querendo participar dessa denúncia. É só você entrar no nosso perfil aí no privado, mandar seu nome, seu endereço, seu estado e fazer a pergunta que você quiser estar fazendo, que nossa produção irá te responder. Tá, abençoado? Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando mais uma vez que nós não estamos pedindo dinheiro, tá? E sim oferecendo. Vamos dar agora início à nossa live. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Agradeço, gratidão pela presença, seja muito bem-vindo. Vamos agora dar início ao nosso sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo de verdade lhe conceda um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E hoje o rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos aqui dar início. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios para a meditação do rebanho, capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 1 Coríntios contém 33 versículos, que diz assim: exemplos da história de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém
10 versículos, que diz assim, versículos 6, 7, 8 e 9. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quanto dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração, do teu santo exemplo. Os que entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Sejam todos muito bem-vindos. Tiago, vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos, que diz assim: a fé sem obras é morta. Versículo 14, 15, 16 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salva-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Glórias ao nosso Senhor, a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos ao sorteio aqui do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 contém 20 versículos, que diz assim: a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Versículo 12, 13, 14 e 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfêmio e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou também, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos, que diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei
apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora continuar aqui com os nossos recadinhos. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiver de medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu agora também irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Denúncia de número 103. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de ser necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses, capítulo 4, com foco no versículo 3, com foco no versículo 9 a 19.
Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos que você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. A segunda, prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seu dízimo ao nosso sacerdote. Terceira, prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministérios de sacerdote e reis. Quarta, prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ter ele no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. Quinta, prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. Sexta, nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas ao sacerdote. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. Sétima, nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter a atividade de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a eles ninguém engana. E é essa denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias com o prêmio somado, o que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, o que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça uma oferta na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentro das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito, nessa sua igreja virtual, @EG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade agora que é o sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo.
Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do livro de Apocalipse, capítulo 17 do livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 17 contém 18 versículos, que diz assim: a descrição da grande meretriz. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio um dos 7 anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornava de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos, que diz assim: esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Versículo 22, 23, 24 e 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Removam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam por ele, para a alma que o busca. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e 7, ímpar. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses contém 12 versículos, que diz assim: versículos 7, 8, 9 e 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E em chama de fogo tomava vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Eita glória. Capítulo 4 do livro de Mateus. Capítulo 4 do livro de Mateus contém 25 versículos, que diz assim: a tentação de Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O Senhor Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 16, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. E o capítulo sorteado é o capítulo 25 do livro de 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 25 do livro de 1 Crônicas contém 31 versículos, que diz assim: a função dos cantores. Versículo 1, 2, 3 e 4. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério dos filhos de Asaf, de Emã e de Getudum, para profetizarem harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Gedutum, os filhos eram Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matatias. 6 sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romante, Ezé, Josbecasa, Malote, Oti e Maaziote. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Abençoados. Agora eu irei apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote de nossas doces igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada,
Sagrada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDia. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. Eu, meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos lá. Mentalize agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. O livro é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas. Vamos ao sorteio aqui do capítulo do livro de 2 Crônicas. E o capítulo sorteado é o capítulo 32 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 32 do livro de 2 Crônicas contém 33 versículos, que diz assim: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio a Senaqueribe, rei de Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora das cidades, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam:
porque viriam os reis à Assíria e achariam tantas águas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Capítulo 31. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 31 contém 13 versículos, que diz assim: a sepultura de Saul, versículo 8, 9, 10 e 11. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram-lhe a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiro pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes-Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um livro, mais um capítulo. Capítulo 14 do livro de Atos. Capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Atos contém 28 versículos, que diz assim: Paulo e Barnabé em Icônio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo das cidades. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. O livro é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e o seu significado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 11 do livro de 1 Reis. Capítulo 11 contém 43 versículos, que diz assim: Deus suscita adversários contra Salomão. Versículo 14, 15, 16 e 17. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade e Adomita. Este era da linguagem real de Edom, porque estando Davi em Edom,
Edom, e tendo subido a Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Capítulo 22. Capítulo 22 contém 51 versículos, que diz assim: Cântico de Davi em ação de graças. Versículo 1, 2, 3 e 4. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. E disse: O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo e força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 19 do livro de Jó. Capítulo 19 contém 29 versículos, que diz assim: Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais e injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado comigo, ficará o meu erro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o capítulo sorteado do livro de Oséias é o capítulo 1. Capítulo 1 contém 11 versículos, que diz assim: O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Ibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um
um livro. E o livro sorteado foi o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos. O sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sairei e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatuto e juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. E o livro é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos, que diz assim: os judeus matam os seus inimigos. Versículo 1, 2, 3 e 4. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus cantavam a senhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades eram de todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais se auxiliavam nos judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia se tornando mais e mais poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos aqui agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Número 8, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Número 17, Tiago, capítulo 2. Número 19, 1 Timóteo, capítulo 1. Número 9, Colossenses, capítulo 1. Número 16, Apocalipse, capítulo 17. Glórias ao nosso Senhor. Número 6, Lamentações, capítulo 3. Número 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 12, Mateus, capítulo 4. Número 20, 1 Crônicas, capítulo 25. Número 1, 2 Crônicas, capítulo 32. Número 2, 1 Samuel, capítulo 31. Número 10, Atos, capítulo 14. Número 18, 2 Pedro, capítulo 3. Número 4, 1 Reis, capítulo 11. Número 11, 2 Samuel, capítulo 22. Número 15, Jó, capítulo 19. Número 5, Oséias, capítulo 1. Número 3, Malaquias, capítulo 4. E por último, número 14, Esther, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Muita atenção.
nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37 300, e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Agradeço a presença do Espírito Santo, de verdade. Agradeço também a presença de cada um de vocês que esteve aqui nesta live. E fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.